Olá, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez, como sempre, invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. E hoje aqui a gente vai falar sobre Saul. Saul já dava provas de como seria o seu breve reinado de apenas 2 anos. Olha só, aqui no capítulo 14, Samuel, 1 Samuel, versículo 19, ele fala o seguinte: quando Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: você não precisa mais consultar o Senhor. Olha só. Já no capítulo 15, né? No capítulo 15, intitulado A Guerra contra os Amalequitas, olha só, Samuel foi ao encontro de Saul, né, procurando ele e tal. E no capítulo 15, versículo 12, olha só o que acontece. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Samuel. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, aonde havia construído um monumento em honra a si mesmo. Olha só. Olha só. E aqui Saul vai, né, para a guerra contra os amalequitas. Deus fala para ele destruir tudo. Porém, ele não destrói o que há de melhor lá na cidade, né? Por exemplo, as melhores vacas, né? Os melhores touros, as melhores ovelhas. E então ele também não destrói o rei amalequita, né? Aí ele dá aquele migué, né? Aquele migué, que nem Adão. Não, a culpa não é minha, a culpa é da esposa que o Senhor me deste, né? Mais ou menos isso. Porque quando Deus fala com Samuel, né? E Samuel leva a mensagem de Deus até Saul. E ele diz: não, eu não fiz. Eu fiz, né, o que Deus quis. Eu fui lá destruir todos. Mas em questão dos touros, das vacas, das cabras, a gente pegou para oferecer em oferta, né, para o seu Deus, ele falou, né? Então, aquela desculpa, e Samuel, lógico, é um profeta, o cara fala, Deus fala diretamente com ele, e ele disse: olha, aqui não, né? Você rejeitou Deus, e Deus está arrancando o Israel da sua mão, né? E ele ficou revoltado, né? Ele disse: olha, quando Samuel deu essa palavra, e deu as costas para ele pegou aqui na túnica de Samuel e chegou a rasgar, né? Puxou: olha, mas não é assim e tal. Eu fiz isso para oferecer de oferta ao seu Deus e tal. Insistiu ainda, mas findou que Deus mandou, né, que Samuel disse, dizer que ele vai botar no rei que é muito melhor que ele. Aí a gente sabe qual é esse rei, né? O famoso rei Davi, não é isso? Então ele ficou meio que rebelde, né? Ficou com raiva. Muito semelhante, trazendo aqui por dias de hoje,
essa palavra, né? Se a gente for fazer bem uma reflexão, porque quantas vezes, né, Deus fala alguma coisa com a gente e a gente faz pela metade, né? Não faz tudo, dá errado, porque Deus pediu para você fazer uma coisa, você fez outra e você ainda fica com raiva, né? E você ainda fica com raiva, sendo que fica revoltado contra Deus, sendo que a culpa foi sua, né? A culpa foi somente dele, né? Somente dele. Então, aqui é pra gente aprender, né? Que já existia essa, como posso falar, desobediência, né? Essa falta de sabedoria. Não é a falta de sabedoria, pois Deus estava com Samuel e Deus ungiu Saul. Ou seja, a sabedoria estava com ele, mas ele renegou a sabedoria. Ele não deu ouvidos à sabedoria, né? Fez aqui por dias de hoje o chamado, aqui tem um dizer, né? Que fez ouvido de mercador. E achou que ia ficar por isso, né? Já estava ficando muito orgulhoso, porque Samuel disse que Deus tinha o ungido e quando Samuel falou que Deus ia tirar o seu reinado, ele, olha, isso é mentira, porque Deus não pode voltar atrás, né, da sua palavra, olha só, né? Porque o seu Deus não é um Deus mentiroso, tá vendo? Deturpando a palavra de Deus, não é isso? Para você ver como o ser humano ele é arrogante, né? A gente é muito arrogante, demais. Principalmente quando tem qualquer tipo de poder na mão. Ainda, digamos assim, que você não precisa usar esse poder só pelo poder de dizer sim ou não, você usa. Provavelmente vocês já devem ter passado por alguma experiência dessa no trabalho de vocês, né? Tipo, alguém te diz um não ou diz sim para alguma coisa sem precisão nenhuma, zero, mas digamos assim, para degustar o poder, né? Para ele sentir esse gosto amargo do poder, digamos assim, que para ele, que não tem, renegou a sabedoria, era doce, feito mel, né? Mas mais aqui na frente, ainda no capítulo 15, olha só o que Deus fala no versículo 23, é muito importante. A revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria, e o orgulho é pecado. É pecado, né? O orgulho é pecado como a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Olha só. A revolta contra o Senhor é como a feitiçaria. Tirando aqui, trazendo aqui para os dias de hoje, é a pura verdade, gente. Olha, por exemplo, tá tendo aí, né, o final aí essa que o povo chama de festa, que é uma festa imunda, pagã, tudo de ruim, né, que tem na festa que se comemora aqui no Brasil e em alguns lugares aí também, mundo afora, que é o Carnaval. E o que não é isso
Se não há revolta contra Deus, eles, né, blasfemam e difamam. É exatamente o que está na palavra, minha gente. Eles são revoltados contra Deus. E isso os enfeitiça. Ou seja, eles estão todos enfeitiçados, né? Como o padre Paulo Ricardo diz, né, que o carnaval é a lama do inferno. Eu não sei se você que vai assistir esse vídeo tem alguém que trabalha, sei lá, vendendo alguma coisa no carnaval que para sobreviver, ou então trabalha diretamente tocando em alguma banda, alguma coisa. Minha gente, me desculpa, mas é a palavra, né? A palavra de Deus não mente. Que essas pessoas todas aí que vão para esse carnaval, minha gente, né? Peça uma saída para Deus. Deus vai te dar um exemplo. Por exemplo, é do meu cunhado. Ele pedia a Deus, né, para Deus tirar ele de um trabalho que ele tinha numa cervejaria, porque ele, poxa, cara, serve a Deus e trabalha numa cervejaria, né? E ele orava a Deus e Deus tirou ele. Hoje ele trabalha numa empresa de tecidos, né? Mas ele orou para isso. Ele orou para isso. Ou seja, quando você, né, tá numa situação complicada, Deus entende, gente. Ele não é limitado igual a nossa mente, não é isso? Então, assim, peça para Deus te tirar. Se você estiver envolvido diretamente com essa imundícia que é o carnaval, é a lama do inferno, peça para Deus te dar uma direção e Ele vai te tirar daí, desse mau caminho, e vai te dar outras opções, vai te dar uma luz, ainda que você não esteja vendo, né? Deus, a visão dele é ilimitada, minha gente, né? O olho dele não é o nosso olho e nem é o olho de uma águia. O olho dele vê o universo inteiro, né? Então, assim, ele vai te dar uma solução. E, gente, é basicamente isso, né? Resumindo aqui, se você tem que dizer uma coisa para você fizer outra, ou fizer pela metade, vai dar ruim. Vai dar ruim. Assuma o seu erro, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E Ele vai te dar um recomeço, né? Não crie uma revolta contra Deus. Não crie, porque é tão grave contra a feitiçaria. Olha só. Então, aqui fala, ó, no versículo 23, a revolta contra o Senhor é tão grave quanto a feitiçaria. Você que é revoltado, né, com Deus, cuidado. Cuidado. Então, que Deus nos guie, né, nesse caminho, nesse mundo que na verdade, né, nós não somos do mundo. Quando falam qual é a sua pátria, a minha pátria não é nem a brasileira, gente, né? A minha pátria é a pátria celeste, né? Nenhum de vocês aqui estão vendo o vídeo, e se um dia foram ver, ninguém é daqui da terra, né? Só o inimigo e os seus filhos aí, os seus empregados, né? E vão ficar nessa terra aí, nesse lamaçal, que é o inferno. E a gente vai para a nossa pátria celeste. Aí sim, ficar com Deus para a de eternidade, para todo sempre. Então, fiquem com Deus e até a próxima.